E eu acho que o Argemiro travou um pouquinho. Vou aproveitar para agradecer o Meirim por essa rica explanação, né? Eu acho que é um conteúdo muito valioso. Mas vamos continuar com o conteúdo. Vamos chamar o próximo palestrante, é o Diogo. O Diogo é Head de Operações na empresa Motu. Ele vai trazer um pouquinho sobre liderança de equipes. Diogo, você está por aqui? Tô sim, Yoka, tudo bem? Como vamos? Me Joia, escutam bem? obrigado por você estar aqui conosco. Agora é contigo. Eu sei que você está com a agenda super apertada hoje, então eu já vou passando para você e a gente volta logo em seguida, assim que você terminar, para a gente interagir um pouquinho, tá bom? Ótimo, tranquilo. Boa Vou palestra. colocar aqui. Muito obrigado, Yoka. Eu estou compartilhando, só se alguém puder me confirmar se vocês estão visualizando bem. Acho que sim, estou vendo aqui também. Sim, estamos vendo sim. Legal. Então, deixa eu só ocultar essa barrinha aqui. Pronto, ficou bom? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, Yoka, ao Argemiro, que infelizmente agora acho que caiu a conexão dele aqui, mas o convite de vocês para estar aqui com vocês. Vi aqui as apresentações anteriores, excelentes temas aqui, inspiradores para a nossa sequência da jornada, é, até posso citar profissional, acadêmica, pessoal, porque todos esses temas eles não ficam aí só concentrados numa área, ou logística, ou até tecnologia da informação, né? Então isso está tudo ao redor de todas as coisas que a gente faz na vida. A inteligência artificial nós estamos usando para tantas coisas hoje em dia. Bom, meu tema é um pouquinho diferente, mas talvez possamos aí contribuir um pouco também para essa jornada de vocês. Eu quero falar um pouco para vocês sobre o desenvolvimento de equipes fortes, integradas, adaptantes também a toda essa exposição à inteligência artificial, mas com o poder da integração. Então, como é que a gente faz hoje para utilizar do poder da integração? A gente chamou o projeto da Motul de Café com Supply Chain, e eu quero começar, assim, conversando com vocês, dizendo que café, muitas vezes, café com isso, café com aquilo, café com jurídico, eu vi esses dias, café com logística, aí eu vi o Minuto Logístico do Meirim, né, excelente também, e aí a gente tem muitos eventos, né, relacionados a café. Eu peço atenção nesse tema, porque muitas vezes não é só um café, né? A gente precisa transportar isso para alguma coisa prática que traga algum resultado para as organizações, tá? Bom, lá a Motul Lubrificantes é um grande fabricante então de óleos, lubrificantes e outros produtos aí nessa linha. Eu trabalho para a região Américas, sou responsável pelas operações, tanto de manufatura quanto supply chain para a região Américas, compreende Brasil, Cone Sul, Latam no geral, Centro-América, North América também com Estados Unidos, Canadá. E a gente tem desenvolvido esse projeto ao longo de toda essa região, começando pelo Brasil, mas já expandindo para outras. Isso nasceu do quê, né? Saiu de um bate-papo com as pessoas da área de supply chain, né? Eu creio que aqui tenhamos muitos, eu vi pelas estatísticas aí que o Argemiro também divulgou, que muita gente é dessa área, e a gente estava batendo papo, né? O pessoal de supply chain está sempre conversando, batendo papo, entendendo o que está acontecendo, um problema de um dia, de outro, e o pessoal colocou, puxa, a gente tem tantas pendências aqui no processo e a gente depende aí da atuação, da colaboração de muita gente de outras áreas, né? Mas quem sabe se a gente pudesse analisar isso melhor, melhorar, simplificar os processos. E para fazer isso, como é que a gente faz, né? Talvez se um conhecesse um pouco melhor a atividade do outro, né? Então começou daí, tá? Bom, aí a gente estruturou o trabalho, né? Falou, bom, então vamos chamar o pessoal para tomar um café, né? A gente toma café, conversa um pouco, mas como é que a gente pode estruturar e transformar isso em algo prático, técnico e produtivo, né? Trazendo algum resultado realmente válido para as empresas, né? Bom, a gente pensou em 3 etapas. A primeira etapa está relacionada à integração, né? Então, como é que a gente faz de forma mútua para construir empatia entre as partes interessadas, né, os stakeholders, e construir aí um ambiente que cada um possa perceber um pouco melhor quais são as dificuldades e o cenário que o outro vive, né? Para, a partir disso, a gente ir para uma segunda etapa de fortalecimento, conversar sobre a estratégia, qual é o plano que nós temos aí para o futuro de uma organização, de um setor, ou de uma região, como é o caso de eu estar hoje no caso da Motul, mas consolidar esse trabalho, né?
E aí sim a gente tem um plano de melhoria robusto, né, pautado em cultura de colaboratividade, ou seja, como é que nós vamos trabalhar juntos para alcançar um determinado objetivo. Muita coisa pode parecer um clichê, né? Você fala, puxa, colaboratividade, trabalhar em equipe e tal. Tudo isso é muito técnico também, né? Você precisa saber estruturar para que a gente chegue realmente lá na frente com tudo isso alcançado. E aí a gente foi pensando, né? Então, como é que a gente vai fazer a integração? A gente pensou, será que a gente se conhece bem? Às vezes a gente trabalha 5 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos perto de uma pessoa, troca e-mails, conversa em reuniões, mas nunca tomou um tempo para ter ali um café, para conversar um pouco mais. Então, esse é um primeiro café, né? Vamos tentar se integrar, conhecer um pouco aí o outro, né? E aí a gente vai para um outro momento. Então, o que é que a gente faz, na verdade, né? O que o outro faz? O que eu faço? Será que a pessoa sabe o que eu trabalho? Como é que é a minha rotina? Quais são as minhas aspirações? Então, o que eu faço? O que a pessoa faz? É um segundo café. Né? Um terceiro café quais são as dificuldades do outro? Né? Aí esse aí a gente brincou lá no evento, né? Falou, puxa, se eu tiver que pensar nas dificuldades do outro, tendo a minha lista de pendências aqui, pessoais, profissionais, acadêmicas, pessoais, eu vou precisar de um remedinho para o estômago aí, diluído no café, para entender a dificuldade do outro e, quem sabe, aí, né, assumir uma parte aí para ajudar. Então, veja que a integração é algo um pouco mais profundo do que simplesmente conversar e, enfim, traçar ali juntos um café, né? A partir disso, né, se a gente entende, né, e conhece um ao outro bem e entende as dificuldades, a gente pode ir para um plano de fortalecimento. E pode parecer contraditório, mas o primeiro ponto para construir um fortalecimento, né, com uma outra pessoa, com uma outra área, com uma outra equipe, é divergir, né? Então, é trabalhar em cima de um problema, é falar qual é a forma que eu penso e entender qual é a forma que a outra pessoa pensa. E elas serão divergentes, senão não teríamos nenhum tipo de conflito. Mas, em algum momento, a gente precisa, durante esse café, chegar a uma convergência. Qual é o senso comum? O que é que eu posso abrir mão? O que é que você pode abrir mão? Para que a gente tenha uma solução e um senso comum entre as áreas, né? E aí, a partir dessa convergência, é que nós temos uma decisão. Estaremos juntos para o próximo desafio e para esse desafio atual. E aí, vamos para uma terceira etapa, que é o que a gente chamou de suportar a mudança, né? O support the change. Então, construir o plano. E aí, tem uma ferramenta, né? Um método, que vem do Lean, né? Todo mundo deve ter escutado já falar sobre o Lean Manufacturing, a manufatura enxuta, e os termos eles estão todos ali relacionados à manufatura e tal, mas o que é que a gente imagina como Lean, né? O Lean, na verdade, é uma cultura de eliminação de desperdícios, não está só relacionado à manufatura, mas desperdícios como um todo, e para quem é da área de supply chain, logística, sabe qual é o potencial de eliminação de desperdício numa área como essa, né? E aí a gente fala do Kata, né? O Kata Coaching é um método do Lean, e a gente faz 5 perguntas, né? E são essas que estão aqui. Então, qual é a nossa condição-alvo? Já que nós já divergimos, convergimos e decidimos estar juntos, onde é que nós queremos chegar? Certo? E aí perguntamos, então, onde é que a gente está agora? Onde estamos, onde queremos chegar? Parece conversa de GPS, né? Então, estamos num determinado ponto, queremos chegar ao outro. Né? Temos que saber o que colocar no GPS como objetivo, onde é que nós temos que chegar. E quais são os obstáculos? Por que é que a gente ainda não chegou lá? Né? O que é que está... por que é que estamos agora num status que é diferente do que queremos chegar? Tem obstáculos, né? Não é porque a gente não quer. Então, quais são os obstáculos? E qual é o nosso próximo passo? Qual é o primeiro obstáculo que nós queremos afrontar? Qual é a primeira ação? E quando é que a gente consegue ver o que a gente aprendeu com essa etapa, com esse afronto ao obstáculo? Né? Precisamos definir aí qual que é o próximo encontro, quando é que a gente conversa novamente sobre os aprendizados desse primeiro approach ao obstáculo. Tá? Então, isso é um método que é cíclico, serve para qualificar liderança, serve para qualificar equipes e para resolver problemas também. Tá? Bom, a gente fez um plano, né? Quando a gente começou esse trabalho do café com supply chain, a gente fez um plano e a gente pensou quais são as áreas que têm a maior interface com a supply chain e que estão mais relacionadas com a nossa rotina, porque a gente tem que priorizar, né? E a gente foi conversar com o pessoal do comercial primeiro, né? Porque a gente tinha muita coisa andando, tinha muita comunicação, a gente deu uma olhada nos e-mails de toda a pequena equipe de supply chain, e aí a gente
viu que a maioria das interações eram com o time comercial, né? Então, o primeiro café que a gente fez foi em fevereiro com o time comercial. E depois fizemos o mesmo exercício e descobrimos que o próximo seria o time financeiro, né? Nós temos ali as faturas a pagar, temos os pedidos para serem faturados, temos toda a interação de fim de mês. Então, tudo isso é o que a gente precisa enxergar onde é que estão os desperdícios, entraves, os obstáculos e conversar para divergir, convergir e criar um plano, né? E a gente ainda pretende seguir aí, junto com a fábrica, com o warehouse, que a gente tem terceiros, depois com um time de produto, marketing. Você fala, nossa, mas produto e marketing? Acontece muito, né? Vejam, você tem lá o lançamento de um novo produto. Aí esse novo produto vai vender, ótimo que ele vai vender. Será que a gente vai deixar de vender um outro produto? E que esse novo vai entrar no lugar? Então, veja que nos envolve supply chain, estoque, phase in, phase out, né, os processos, consumir as matérias-primas de estoque para depois começar o produto novo. Isso não necessariamente está 100% alinhado com a estratégia. Então, pretendemos conversar com o produto, marketing, e também com a liderança, o nosso headquarter na França também, para que a gente possa entender quais são os objetivos globalmente de uma forma mais detalhada e alinhar o nosso plano, né, construir o nosso plano futuro. Então, vejam que é um café um pouco mais complexo, não é? São vários aí eventos, momentos para que a gente possa construir um plano robusto, tá? Só que a gente não vai conversar com todo mundo para começar a fazer um plano, né? A gente já vai fazendo o assunto como um rollout, né? A gente conversou com o comercial, já tem um plano, financeiro já tem, e assim vai, né? Bom, e aí o que a gente fez? Aqui tem muita palavrinha, minha intenção não é que vocês leiam, tá? A Yoka já brigou comigo, falou, não, tem muita palavrinha aí, Diogo, tal, vamos simplificar esse texto, tal. Não leiam, pessoal, não é esse o objetivo. O objetivo é só mostrar o método, né? Então, o que a gente fez? Para engajar e para fortalecer, a gente quis mostrar. Então, o que a gente faz? Dentro de supply chain, o customer service, a área de planejamento de demanda, logística, planejamento de manufatura, comércio exterior. Então, o que a gente combinou? Nós vamos contar para o comercial no primeiro evento e para o financeiro no segundo, qual é a nossa função principal no customer service, na área de demand planning, ou seja, em cada área. E a gente também vai falar, olha, a gente tem uma função principal aqui, a gente sofre bastante, a gente erra muito, mas a gente já melhorou algumas coisas. E a gente mostrou evidências lá do que é que a gente já melhorou, quais foram os assuntos que a gente teve foco nos últimos tempos e o que é que a gente conseguiu melhorar. E qual é o nosso desafio atual para poder direcionar o coaching, né, o kata coaching ali do método. Então, a gente estruturou e falou, olha, essa é a minha função principal, isso aqui é o que eu já melhorei, e eu tenho um desafio atual, que é esse aqui. Quem sabe vocês possam me ajudar a ter uma ideia boa. Fizemos isso para todas as áreas. Mas a gente não quis só falar isso, a gente incentivou também que o time financeiro e também o time comercial nos trouxesse o mesmo. Então, eles falaram bastante também, tiveram prazer em mostrar qual é a função deles, o que eles já fizeram de melhoria. Isso traz um ambiente mais colaborativo e mais positivo, né? Eu gosto de falar sobre o que eu já fiz, sobre o que eu já melhorei. E isso inspira outras pessoas a melhorar também e até usar a mesma ideia, né? A gente não precisa inventar a roda, né? E também falaram sobre os atuais desafios deles. Isso foi muito bom. Foi um momento rápido que a gente teve ali, muito positivo, muito bom, para que a gente pudesse criar essa empatia, um pudesse conhecer o desafio atual do outro e também reconhecer a parte boa, tudo que a gente já fez para melhorar o processo, tá? Bom, aí, pessoal, com base em tudo isso e também dividindo com esses times, né, diversos que a gente tem, a gente construiu um roadmap, né? Então, nós temos hoje na área de supply chain, né? Esse aqui é específico de supply chain, e as outras áreas já começaram a construir os delas também, um roadmap, né? Ou seja, um plano. Então, é a minha rota para o sucesso aí. O que é que eu vou fazer, o que é que eu planejo para o meu futuro próximo, para que eu possa alcançar os meus objetivos. Então, vejam que a gente fala em 3 pilares, tá? Desculpem aqui pelo idioma, mas a gente fala em ações, ou o que a gente vai fazer, o que a gente vai construir, para ter mais conhecimento. Então, eu preciso ter conhecimento, é como se fosse estudar, né, acadêmico. Então, como é que eu conheço mais sobre a área comercial? Como é que eu conheço mais sobre Power BI, né, indicadores, KPIs, dashboards? Como é que eu entendo mais sobre logística internacional, logística nacional, distribuição? Por exemplo, participar aqui com vocês tem sido um aprendizado. Como é que eu entendo mais sobre os produtos, sobre o financeiro? Eu vi uma pergunta sobre transporte, embalagens, avarias. Como é que eu entendo um pouco mais como é que o meu produto funciona? Qual é a perspectiva do meu cliente para que eu, como logística, como supply chain, possa planejar a embalagem, possa planejar os transportes de forma a respeitar a integridade dos produtos, né?
O GTD é um método também, vocês podem pesquisar, chama Getting Things Done, né? Ou seja, fazer as coisas acontecerem. Posso colocar aqui no chat para vocês. Getting Things Done, né? Fazer as coisas prontas, fazer as coisas acontecerem. É um treinamento oficial que existe, da Call Daniel, é muito bom. A gente fez também para fazer gerenciamento do tempo e fazer as coisas acontecerem. Inteligência artificial, nós vamos participar de um fórum de inteligência artificial, de inteligência logística também. Então, tudo isso é plano para conhecimento, para adquirir conhecimento. E a gente também, se vocês olharem aqui, tem um slot que a gente deixou aqui para novas ideias. Não é porque a gente fez um plano que a gente não aceita receber outras ideias, e a gente está ali recebendo ideias para adquirir mais conhecimento. De repente, alguém vai falar, olha, você precisa entender um pouco mais aí de marketing também, tá? Para você fazer um serviço de supply chain mais estruturado. Então, nós vamos fazer, né? E aí a gente também pauta em habilidades, não só conhecimento, mas também em habilidades. Como é que eu treino? Então, nós estamos fazendo treinamentos para treinar mesmo, né? Treinamento para treinar, lógico, mas para exercitar a parte de IT, que a gente tinha bastante dificuldade. Nós estamos trabalhando em automação, a gente está tendo mais habilidades, criando habilidades. Nós temos uma pessoa na equipe que tem certo conhecimento em programação, né, em IT, automação, então a gente está exercitando cada vez mais essa implementação. Nós estamos exercitando a habilidade de relacionamento também, para que a gente possa ser mais empático na hora de se comunicar, na hora de interpretar uma solicitação, na hora de resolver problemas, de resolver conflitos, e também para gerenciar projetos, porque todas essas iniciativas aqui viram projetos, que sejam pequenos ou grandes, viram projetos, né? Entre outras coisas, estamos planejando também uma hackathon. Hackathon é uma maratona hacker, né? Ou seja, para criar projetos de automação com utilização de tecnologia, de TI. Então, tudo isso a gente está exercitando. E a gente também tem trabalhado a atitude. Então, esses cafés também vão ajudando a gente a trabalhar a atitude, a gente vai fazendo novas parcerias, a gente tem estudado muito também o comportamento de todas as áreas quando submetidos a situações problema, ou até mesmo em situações descontraídas, e a atitude é muito importante. Então, veja que esse grupo, né, esses 3 pilares de conhecimento, habilidade e atitude, eles constroem um conceito que o pessoal do ramo acadêmico conhece bem, o CHA, né, conhecimento, habilidade e atitude, que é competência. Então, competência, quando você é competente, é uma junção de aquisição de habilidades e tudo mais relacionados a conhecimento. Você soma conhecimentos que você adquiriu estudando ou aprendendo com outras pessoas. Depois, com esse conhecimento, você exercita e aí você cria habilidades, mas você precisa ter a atitude correta para implementar, para praticar e para influenciar outras pessoas, né? Lideranças também, né? A atitude é muito importante. Por que para a liderança é mais importante a atitude? Porque ela influencia cada vez mais, né? Outras pessoas também influenciam, né? Os liderados, mas os líderes influenciam ainda mais. Então, a atitude é uma parte muito forte, muito pesada das competências. Eu diria que os 3 pilares são igualmente importantes para a construção de competência, tá? Mas nós estamos focando os 3. E aí, a partir disso, a gente construiu, né, para o nosso time de supply chain, uma matriz. Então, nós temos uma matriz de qualificação de conhecimento, habilidade, atitude. Então, para cada uma das pessoas do time, aqui tem mais gente, tá? Só recortei. Como é que nós vamos chegar lá, né? Tá bom, eu tenho agora o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, os temas aí para o meu roadmap, né, minha rota de sucesso, e o PowerPoint aceita tudo. Então, aqui é assim, como é que a gente faz? Né? Onde é que nós vamos chegar? Que tipo de qualificação nós vamos buscar? E qual é o nível de conhecimento que eu quero? Às vezes eu preciso ter conhecimento em algo, mas não preciso ser um especialista, não preciso ter tanta habilidade, mas tenho que ter conhecimento. Então, a gente mediu isso e combinou onde nós vamos chegar, o que nós vamos fazer. E definimos um plano de ação para isso. Utilizando de uma técnica que chama 70-20-10. Talvez vocês conheçam também. Né? Então, 70-20-10 está relacionado à forma de aprendizagem. Né? Então, quando você vai treinar, você vai qualificar, você faz um plano de qualificação, você pode aprender de várias formas. Né? Então, você pode aprender, que é o que a gente fala do 10, né? O 10%. Quando você estuda, quando você recebe informação de um professor ou de algum conhecimento assim passivo. Você aprende 20% quando você aprende com outros, quando você pratica junto com outras pessoas, quando você tem um coach ou quando você tem algum treinador que te ajuda ali, trabalhando juntos, né? Mas você aprende 70% quando você ensina outras pessoas.
Então, metodologia ativa nas universidades, a gente trabalha muito com os alunos, assim, para que eles possam ensinar também, possam trazer algum conteúdo para ensinar. E quando você ensina, você aprende muito. Quem mais aprende é quem ensina. Tá? Então, a gente pratica isso. Então, qual é a base do nosso plano de qualificação? Eu vou aprender de forma passiva, com treinamentos, com um professor, vou trabalhar com outras pessoas para aprender dentro de um projeto, né? Ou eu vou simplesmente pegar um assunto, entender um pouco mais como ele funciona e vou tentar ensinar outras pessoas e construir um projeto juntos, né? Então, isso é o que traz uma base muito sólida de conhecimento, tá? Bom, aí, pessoal, a gente, durante esse evento do Café com Supply Chain, né, aí teve café e almoço, tá, pessoal? Foi um dia, né, com cada uma das equipes. Nós começamos com uma análise SWOT, né, análise SWOT ou FOFA, né? Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades para a nossa equipe, para o nosso processo de supply chain, né? Quando a gente fez o exercício só dentro da equipe de supply chain, sem os parceiros, né, sem as áreas convidadas, a gente achou 20 tópicos distribuídos nos 4 quadrantes aí do SWOT, 20 tópicos, né? A gente falou, puxa, já são vários fatores aí para a gente trabalhar. Nossa, a gente não sabia que tinha tanta coisa, né? Conversou e descobriu. Só que aí, quando a gente foi conversar com o time comercial, esse número subiu para 35. Eles identificaram mais coisas, mais forças, mais fraquezas, mais ameaças, mais oportunidades para a gente trabalhar, né? E quando a gente foi para o financeiro, isso foi para uma quantidade de 50 tópicos. E ainda falta, lembra? O warehouse, fábrica, produto, marketing e a liderança, né? Nós temos 50 tópicos já para trabalhar, depois de ter conversado, divergido e convergido com as equipes que são participantes da nossa interface todos os dias, né? É valioso, pessoal. É grande, é muito trabalho, mas não precisa acabar hoje, nem amanhã. A gente pode ter um roadmap futuro. É ótimo ter esse traçado, né? E o mais gostoso é, depois de ter feito alguma coisa, olhar para trás e falar, olha o resultado que tivemos. Então, 50 tópicos com 2 equipes e que a gente está trabalhando. Mas aí vocês devem imaginar, falar, então nem vou fazer isso, porque já tem tanta coisa para fazer, imagina se eu tiver mais 50 tópicos para trabalhar, né? A gente precisa ter um pouco de habilidade para priorizar, para conversar sobre o que é mais importante, né? Mas isso também é método. Então, esses são os times aí, a gente conversou com eles, eu tô aqui no meio dessa foto, e na outra foto nem sei onde estou aqui, acho que estou escondido aqui. Estou aqui, né, o cara com 1,50 m de altura também nem se enxerga, mas estamos aí junto com os times, né? Conversamos bastante, são várias equipes, os times não são gigantes, mas tem ali a sua importância dentro da organização para que a gente possa distribuir tarefas, né? Não vai ficar só na área de supply chain, né? E aí, a gente fez essa priorização, né? Talvez algum método que vocês também conheçam, mas a gente pegou esses temas todos que foram aparecendo e transformou num plano, né? Num plano de ação. Não necessariamente são 50 ali, são 50 assuntos que podem ter até 100, 120 ações aí para resolver cada um deles, ou menos, né? Mas nós temos aqui do time, do que a gente construiu com o time comercial, a gente posicionou as ações que a gente combinou de executar, né? Priorizando por benefício, ou seja, quais são as ações que têm alto benefício e que têm baixo esforço, né? Então, as ações que têm alto benefício e baixo esforço são o nosso foco. Então, nós queremos começar as nossas ações por aqui, né? Porque elas são ações que vão trazer algo muito bom para a organização e que não é tão difícil de fazer, ou que a gente não precisa de muito dinheiro, ou que a gente não precisa de autorização de outras interfaces, por exemplo, lá na França, ou de um órgão regulamentador, né, no Brasil. Então, tudo que depende de algo assim mais burocrático, ou de dinheiro, tal, é mais complicado. Então, vamos começar fazendo o que está na nossa mão e que traz um bom benefício, né? E a gente também mapeou coisas que são, assim, trazem pouco resultado, mas são fáceis de fazer. Então, essa é a segunda prioridade, né? Fácil de fazer, tira do colo, vamos resolver o assunto, né? Agora, da mesma forma, a gente tem assuntos que trazem um grande benefício, mas também tem um esforço muito grande. Então, esses aqui são assuntos que a gente vai precisar conversar um pouco mais, vai ter que pedir ajuda, vai ter que angariar recursos, né, verba, colocar um budget, né, de investimentos para resolver, mas está no radar, né? Mas a ideia é que a gente comece pelo que é fácil de fazer e traga um grande benefício para a organização. E fazendo isso, pessoal, se vocês lembrarem lá do começo, a gente falou, né, foi em fevereiro, vou voltar só para vocês lembrarem,
Lá em fevereiro, o primeiro encontro com o comercial. Em abril, foi o encontro com o financeiro. E aí, a gente olhando para o plano, a gente já tem, fazendo esse trabalho, 70% das ações que foram construídas com o time comercial concluídas, e 40% das que a gente construiu com o financeiro já estão concluídas também. Foi em abril. A gente tem aí 2 meses só que esse plano nasceu, né? Então, de fato, era um baixo esforço, e os benefícios estão acontecendo. A gente está enxergando em vários indicadores, obviamente eu não posso dividir muitos aqui, até pelo tempo, mas posso dizer para vocês que a gente está tendo muito sucesso, e esse caminho é muito positivo. A construção desse plano, né, uma coisa que eu acho que eu não escrevi aqui, mas que eu posso mencionar para vocês, passou muito por um método que a gente usou, que foi assim: cada um desses projetos, ele tem um líder e um co-líder. Depois pode ter uma equipe também trabalhando, mas ele tem um líder e um co-líder. O líder pode ser, por exemplo, aqui no comercial, pode ser uma pessoa da área de supply chain ou da área comercial. E o co-líder tem que complementar, ou seja, se o líder é supply chain, o co-líder é comercial. Se o líder é comercial, o co-líder é supply chain. Ou seja, a gente nunca vai ter um projeto para ser resolvido e tratado só por uma área. A gente sempre quer fazer isso a quatro mãos, a quatro olhos, para que a gente possa realmente chegar a um resultado que impacte positivamente as duas áreas. Não tratar algo com um objetivo focado só para uma das áreas, porque isso não resolve o problema da empresa, né? Isso a gente já fazia antes do café. Resolver coisa que só ajuda a supply chain, a gente já fazia. E a gente tinha as reclamações do comercial e vice-versa, né? Mesma coisa com o financeiro. Então, percebam que é um pouco de método, né? Da gente engajar de uma forma estruturada, para que a gente possa chegar no objetivo de forma mais rápida, mais eficiente, que não tenha retrocesso depois, né? Porque é muito simples também fazer algo que dependa muito de uma determinada pessoa, que conhece bem uma determinada função ou área, e depois, se ela for embora ou se ela mudar de área, for promovida, a gente morre com o projeto. Então, isso não pode acontecer. Essa é a ideia. Bom, e a partir disso, e eu estou aqui, não sei se fui muito rápido, mas estou caminhando para o fim, esse foi a sequência, né? A gente fez o plano de ação estruturado dessa forma, temos um follow-up estruturado a cada 15 dias desse plano de ação. As lideranças estão envolvidas, começou com eles o trabalho para que a gente possa dar suporte à solução. Não adianta eu querer fazer como líder de supply chain, operações, e o diretor comercial não apoiar ou não concordar com essa sequência. Então, a gente está alinhado para suporte. Fazemos benchmarks, então tem coisa que a gente não conseguiu resolver na nossa estrutura, e a gente foi buscar ajuda. Fizemos benchmarking com outras áreas, com outras empresas, conversamos com empresas do ramo, de fora do ramo. Obviamente não conversamos tanto com concorrentes, mas com empresas que têm os mesmos tipos de problema, né? E essa construção de equipe, tá? Que para nós é a origem, né? Ou até o objetivo no final é que a gente possa engajar as equipes e para isso resolver os problemas. Então, para nós, o foco é sempre KPI, né? E aí, para nós, o que é KPI? É Keep People Inspired, né? Ou manter as pessoas inspiradas, tá? Então, a gente sempre brinca com isso. Fala, não, é KPI, né? Indicador. Não, é inspirar as pessoas. O resultado para os KPIs, resultados financeiros, volume de produção, entrega, tudo mais, qualidade, vai ser baseado na inspiração das pessoas. Então, é por aí que a gente vai, tá? Tem sido legal essa jornada, a gente tem utilizado disso. Eu já tive experiências anteriores a essa da Motu em outra empresa. Eu trabalhei 18 anos na Schaeffler, que é um grande fabricante de autopeças, e a gente ia mais ou menos nessa direção também com as equipes. É por isso que eu quis dividir com vocês esse material, ou esse método dessa forma. A gente está aprendendo toda vez que faz, né? É bem mutante esse método, mas eu diria que está sendo bom, está sendo divertido, e tem inspirado mais gente aí, tá? Então, eu deixo também os meus contatos aqui, como o Meirin também fez, e eu já estou seguindo ele lá, e a galera aí, no LinkedIn, também no Instagram. Cuidado com o Instagram, que pode ter lá algumas apresentações de uma banda bem ruim que a gente tem aqui, né, onde eu sou guitarrista e tal. Não recomendo muito essa parte, mas se quiserem utilizar o caminho para a gente conversar um pouco, trocar alguma ideia aí, tratar de assuntos também técnicos, profissionais, pessoais, enfim, fiquem à vontade. Ficarei feliz em conversar e atender a todos que entrarem em contato. E agradeço a oportunidade mais uma vez. Argemiro, Yoka, não sei se foi muito rápido aqui, sair falando. Perfeito, perfeito.